Pois bem, está confirmadíssima a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência em 2026, né? Parece que bateu o martelo mesmo. Eu tinha feito um vídeo já hoje falando sobre isso, mas ainda era meio especulativo, né? A gente tinha informação, mas ainda não tinha confirmação. E como eu falei, a gente teve agora a confirmação. O Valdemar da Costa Neto lançou uma nota oficial aqui afirmando que o Flávio Bolsonaro é o nome indicado pelo Bolsonaro para a presidência, para a corrida eleitoral, né? E o próprio Flávio Bolsonaro também fez um tweet aqui falando que é com grande responsabilidade que confirma a decisão da maior liderança política do Brasil, ou seja, confirmando que ele é o candidato para 2026. É lógico, como é de esperar, um monte de gente não gostou, outras pessoas gostaram, mas o ponto principal que você vai ver muita gente criticando aí, o pessoal criticando porque ficou chateadinho com a história. Esperava o Tarcísio, esperava outro nome. Eu não vou enganar vocês não, eu acho que o Tarcísio era um nome melhor, mas a verdade, eu sempre deixei claro para vocês, eu vou votar em quem o Bolsonaro apoiar, e o Bolsonaro apoiando o Flávio, não tem dúvida nenhuma, conta comigo, estamos aqui para o que puder ajudar, eu ajudo o Flávio Bolsonaro, é um excelente nome, acho que tem um potencial muito grande. Agora, já tem algumas coisas curiosas, né? Primeira coisa, a Bolsa de Valores caiu, o dólar disparou. Por que isso? O pessoal estava apostando na Bolsa Brasileira com a expectativa de Tarcísio ano que vem. Agora não vai ter Tarcísio, né? Mas calma, porque pode ser que ainda tenha solução. Por quê? Vai depender da equipe econômica que o Flávio Bolsonaro indicar. Eu tenho expectativa que ele vai ser esperto, como o Bolsonaro fez, de escolher um nome para ministro da Economia que seja alinhado com o mercado. Vai ganhar isso daí fácil. Vai conseguir fazer uma boa coisa nessa decisão aí de jogar alguém alinhado ao mercado e dar essa esperança para as pessoas, né? Outra coisa, muita gente falando assim, não, porque a esquerda está comemorando, Lula foi reeleito e não sei o que lá, festa na Grande do Torto, tá o pessoal comemorando. Mas o curioso é que se você olhar as manchetes dos jornais de esquerda, tá todo mundo chateado, tá todo mundo reclamando, que não sei o que lá, que não é ruim, que não pode, que não sei o que lá. Ou seja, não estão comemorando tanto assim não, tá? Eles sabem que vai ser pedreira. Vamos entender aqui as consequências da escolha do Flávio Bolsonaro como candidato ano que vem. E aí, quais são os próximos passos agora, né? Pois bem, o pessoal da Faria Lima não gostou não, meu amigo. A primeira consequência é que a Bolsa caiu muito forte. Começou a cair por volta da 1h da tarde, que é quando saiu o primeiro boato de que o Jair Bolsonaro teria escolhido o Flávio Bolsonaro. Às 3h deu mais uma queda aqui, que foi justamente quando eu lancei o meu vídeo falando que era o Flávio Bolsonaro que tinha sido escolhido pelo Jair Bolsonaro. E no vídeo eu falei, olha só, ainda falta a confirmação oficial, mas tudo leva a crer, faz todo sentido isso. E por que eu falei que faria todo sentido isso? Porque, de novo, estavam pressionando o Bolsonaro para que ele indicasse um nome rápido. Eles queriam que ele indicasse o Tarcísio, né? Queriam que ele indicasse o Tarcísio, e havia o risco, que é o risco que o Bolsonaro via, de que uma vez que ele indicasse o Tarcísio, aí o pessoal, não, agora é o Tarcísio, e deixasse o Bolsonaro para lá. Ele escolhendo o Flávio é uma coisa muito óbvia, né? O Flávio jamais vai deixar o pai para lá, né? É lógico que ele vai ter uma importância política muito maior agora. Muita gente vai se aglutinar em torno do Flávio Bolsonaro. O Jair Bolsonaro meio que fica meio esquecido, mas é lógico que o Flávio vai continuar dando foco no Jair, né? Então, e eu avisei no meu vídeo que, olha só, se isso for verdade, a gente vai ter a confirmação. Por enquanto só tem o cara do Metrópolis falando, mas de fato logo em seguida teve aqui a confirmação e aí a Bolsa desabou completamente. O Valdemar da Costa Neto fez aqui o comunicado oficial dele, o Flávio Bolsonaro falou também. Então pronto, está confirmado, está sacramentado, o Flávio Bolsonaro é o escolhido pelo Jair Bolsonaro para ser o candidato oficial ano que vem, né? E agora vem a parte de armar as estratégias, né? Então, bom, muita gente vai estar chorando hoje, muita gente nas redes sociais está criticando que não sei o que lá, que é ruim, e já está lembrando que o Flávio rachadinha, não sei o que lá. Isso aí não me preocupa, eu já falei para vocês, qualquer nome que o Bolsonaro escolhesse, eles iam trazer um histórico de acusações e não sei o que lá e coisa e tal. Isso não faz diferença, é do jogo, vai acontecer de qualquer forma. Então, se fosse o Tarcísio, eles iam puxar a coisa do Tarcísio do mesmo jeito. Se fosse a Michelle Bolsonaro, iam puxar a coisa da Michelle Bolsonaro do mesmo jeito. Então isso não faz diferença, né? O Flávio Bolsonaro, não há dúvidas de que a grande característica que ele tem é justamente a ligação com o Jair Bolsonaro. Não tenha dúvida. Essa é a grande característica dele, né? Do ponto de vista político, ele sempre seguiu o bolsonarismo. Não tem outra coisa, né? O pessoal da Veja coloca aqui ó, a pesquisa eleitoral sobre o potencial de Flávio Bolsonaro. E o que você vê aqui é que, de fato, o Tarcísio teria a melhor performance nesse momento contra o Lula. Esse aqui é primeiro turno, tá? Se reparar que tem vários candidatos aqui que são mais à direita, né?
não totalmente à direita, tem gente de esquerda aqui também, mas de qualquer forma, o Tarcísio está próximo do Lula. Aqui no segundo turno ele empata com o Lula. A Michelle Bolsonaro também é outro nome muito bom. Agora, o que chama atenção nessa história é que se você olhar aqui o Flávio Bolsonaro, em comparação com o Caiado, com o Ratinho Júnior, com o Romeu Zema, Eduardo Leite e outras nulidades aqui, ele ainda fica na frente, ainda vai ele para o segundo turno contra o Lula. Então, essa ideia de que, não, perdeu, agora já era, Lula ganhou, eu sinceramente não acho não, tá? É lógico, há um caminho pela frente, ninguém duvida que vai ser uma eleição difícil em 2026, mas eu acho que tem sim uma possibilidade muito boa do Flávio Bolsonaro ganhar essa eleição. Vai depender agora dele armar um acordo bacana com o Centrão, ou seja, vai armar um acordo com o Centrão nos termos do bolsonarismo. O que eu quero dizer com isso, né? O vice dele não vai ser a Michelle Bolsonaro. A gente já colocou isso, a Michelle deve ir para o Senado em Brasília. Uma novidade interessante, abriu a vaga do Senado aqui no Rio de Janeiro, porque lembra que o plano original era o Flávio Bolsonaro, ele ia disputar a eleição para o Senado esse ano de 2026 agora, né? Ele foi eleito em 2018, então vai até 2026 agora. Então ele disputaria o Senado no Rio de Janeiro. Ele, no voto de senador aqui no Rio, já estava eleito aqui, com certeza. Só que agora abriu uma vaga aqui no Rio de Janeiro, hein? É capaz até do pessoal desfazer a parada lá do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, não sei ainda se vão fazer esse tipo de coisa, porque agora você tem duas vagas aqui no Rio de Janeiro, e o Bolsonaro pode indicar um outro nome aqui no Rio, e o Carlos Bolsonaro seria o nome natural para o Senado aqui no Rio, e também ganha fácil aqui no Rio, o Bolsonaro ganha fácil aqui no Rio. Então, essa é a situação, né? O Flávio Bolsonaro, ele tá acabando o mandato de senador dele, mas ele se reelegeria com certeza agora. E para o Planalto, eu não tenho dúvida que dá para trabalhar bem o nome dele aqui, com apoio, fazendo uma chapa consistente, unindo o Centrão. E aí que está a parada. O pessoal está dizendo muito que a esquerda está comemorando. Não, porque o Lula está feliz da vida, o Lula ganhou e não sei o que lá. Aqui, ó, candidatura de Flávio é boa notícia para Lula, mas tem todo jeito de balão de saia. Aí estão dizendo que o Bolsonaro escolheu o Flávio para o STF não acusar ele de alguma coisa. Cara, mas acusar o Flávio de quê? Puta que pariu, né? O cara fez uma vigília, porque ele armou uma vigília para o Bolsonaro e já estão falando em acusar ele de alguma coisa. Pô, realmente é um absurdo isso daí, não tem lógica nenhuma isso, né? Mas enfim, não acho que seja por isso. Existe a possibilidade do Bolsonaro estar indicando o Flávio Bolsonaro contra esse movimento do pessoal estar querendo que ele indique o Tarcísio e coisa e tal, e ele não quer indicar o Tarcísio agora. Existe essa possibilidade. Ele está vendo isso como uma pressão do Centrão para indicar alguém. Se é para indicar alguém, eu indico o Flávio Bolsonaro. Pronto, e resolvido o problema, né? E nessa visão, pode ser que amanhã ele volte atrás e mude essa indicação. Pode até ser, mas eu acho pouco provável, porque agora não tem mais tanto tempo, né? Temos um ano aí para fazer essa candidatura do Flávio Bolsonaro. É muito importante que, agora que foi ele, meu amigo, agora vai ser o Flávio Bolsonaro mesmo. O Tarcísio, eu imagino, muito em breve deve confirmar a continuidade dele no governo de São Paulo e o apoio ao Flávio Bolsonaro, bem como os outros candidatos que existem da direita hoje a seus estados. Alguns candidatos, como o Zema e o Caiado, que não podem mais se reeleger, fica a dúvida. Eu acho que o melhor caminho para eles seria o Senado, né? Tanto o Caiado quanto o Zema ganhariam o Senado com muita facilidade, mas não sei qual vai ser a proposta deles, né? Se eles saírem como candidatos independentes, eu acho que não tem nenhuma chance, não vai fazer nem cosquinha, não vai ter diferença nenhuma isso daí, né? Agora, essa é a questão toda. O pessoal está dizendo que a esquerda está comemorando e não sei o que lá, mas você vê aqui o pessoal da Carta Capital, no Centrão se vê contrariado, que está brigando, que Flávio Bolsonaro estuda chapa puro sangue. Bom, eu espero que não, tá? Eu espero que o Flávio Bolsonaro faça uma chapa aberta, trazendo outros partidos da oposição junto com ele, a chapa o mais diversificado possível. Nesse ponto é positivo, porque aí a Michelle vai para o Senado lá em Brasília, né? O Carlos Bolsonaro também vai ficar para o Senado, já tem aí nomes fortes para isso, e ele pode ainda chamar outras pessoas para vice e compor essa grande chapa, né? Não tivemos ainda pronunciamento de Ciro Nogueira e de outros líderes da oposição, mas eu não espero grande mudança, não. Eles podem até reclamar no primeiro momento, eles de fato esperavam o Tarcísio de Freitas, mas eu não creio que eles vão perceber rapidamente a realidade.
é Flávio agora, não tem como mudar mais isso daí, né? O pessoal tá chorando aqui, por quê? Porque evidentemente a esquerda vai tentar trazer o centrão pro lado dela, mas não vai conseguir. A esquerda sabe que Lula tá enrascado pro ano que vem, a economia tá piorando e tende a piorar ainda mais, o Lula não tem chances na eleição do ano que vem. O Flávio vai pro segundo turno e quem for pro segundo turno com o Lula leva, né? Aqui, ó, o Fator falando que não, que a candidatura de Flávio Bolsonaro é real, estão querendo dizer que não, que é só para proteger ele do STF. Como assim? É o contrário. Se ele quisesse proteger o Flávio do STF, o ideal era não colocar a candidatura dele, né? Colocar a candidatura do Flávio, ao contrário, é expor ele ao STF, né? O Alexandre de Moraes vai ter uma tendência maior de perseguir o Flávio Bolsonaro agora. Eu espero que não faça isso, porque não tem nenhuma lógica. Desde quando vigília é ataque antidemocrático e não sei o que lá, né? Aqui, ó. Centrão despreza Flávio. Ou seja, o que você vê aqui é que o pessoal da esquerda não está comemorando tanto assim. Quem está comemorando, quem está falando que o Flávio Bolsonaro é ruim, que o Lula já ganhou, não sei o que lá, é a galera que tinha expectativa de outros nomes, né? E eu acho que foi muito bem-vinda essa decisão do Jair Bolsonaro, por quê? Encerra-se o ano, agora daqui a pouco está acabando o ano aqui, cara, já estamos em dezembro, meu amigo, é mesmo, acabou 2025, né? E esse pessoal vai chorar pra caramba, vai ter muito choro, muita gente chorando, né? Lágrimas para todo lado no Twitter, muita gente chorando, mas aí já entra 2026 com a candidatura definida e a batalha para colocar o Flávio Bolsonaro na cadeira de presidente, que eu tenho certeza vai ser a escolha correta para o Brasil. No que eu puder ajudar, eu me prontifico a ajudar o Flávio aqui, né? E bom, integrantes do Centrão rejeitam Flávio Bolsonaro e ameaçam neutralidade nas eleições presidenciais. De novo, muito choro e ranger de dentes. Vai ter muito choro e ranger de dentes. Mas pode ter certeza que eles vão acabar fazendo a coisa certa porque eles sabem que não tem alternativa. Agora, temos que ver se o Flávio Bolsonaro, esse é o próximo passo que eu espero que o Flávio esteja discutindo com o Bolsonaro, justamente de fazer uma composição de governo. Eu realmente critiquei o Bolsonaro por conta de escolher o Braga Neto como vice. Não que o Braga Neto fosse ruim, o problema é que o Braga Neto é puro sangue, né? É a mesma coisa, você não abriu o leque de escolhas, né? Com o Flávio Bolsonaro, eu espero que eles façam isso, que eles tragam alguém, sei lá, do Republicanos, do PP, de outro partido de oposição, alguém mais diversificado para compor, para dar um ar de aliança ampla nessa candidatura, né? E outra coisa importante também, eu espero que o Flávio Bolsonaro busque alguém no mercado, ou seja, pega um bom economista, como o Bolsonaro fez. O Bolsonaro pegou o Paulo Guedes, que é um cara respeitado no mercado, que é um cara que tem um nome forte no mercado, e isso vai tranquilizar a Faria Lima e os Faria Limers e a galera ali do centro financeiro, que o Flávio Bolsonaro vai seguir o padrão do Jair Bolsonaro, ou seja, ele vai comandar o país, mas a parte da economia vai ter lá o posto Ipiranga que vai controlar a economia. O Paulo Guedes foi o melhor ministro da economia que a gente teve em muito tempo, e eu tenho certeza que o Flávio tem outros nomes à disposição que poderiam fazer esse papel muito bem, né? Vamos ver qual vai ser o nome que ele vai escolher, mas eu espero que seja um bom nome no final das contas. Isso eu acho que é muito importante para tranquilizar e para facilitar esse projeto todo até a eleição de 2026. É isso aí, galera. Vamos que vamos!